Olá, meus alunos. Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje, a gente vai ver as aplicações das propriedades que a gente viu na última aula. Então, a gente tem que estar com elas em mente para conseguir resolver os exercícios que serão apresentados. A gente vai simplificar os radicais usando todas aquelas propriedades, cada um em um momento específico. Primeiro aqui, a gente tem a extração do fator radicando, que eu coloquei, foi a terceira propriedade apresentada. Coloquei ela aqui de novo. A gente tem uma multiplicação de dois números dentro da raiz. Ela pode ser separada em duas raízes sendo multiplicadas. É interessante a gente ver que os índices continuam os mesmos, o índice n e o índice n. E os expoentes também continuam os mesmos. O A tinha o expoente n e o B tinha o expoente 1. Transformamos aqui, então, dessa parte para essa. Nessa parte, aqui a gente pode aplicar a primeira propriedade, raiz n de A elevado a n, que vai dar só A. Já nesse caso aqui, a gente não pode fazer nada. Por isso que a nossa resposta final, a gente tem A vezes raiz n de B. Não tem nenhuma propriedade que abrange esse caso aqui. Isso não tem problema nenhum, não tem problema nenhum em aparecer uma raiz na resposta. Beleza? Então, continuando. Na letra A a gente tem 5 ao quadrado vezes 8. Primeira coisa que a gente vai fazer é separar em duas raízes. Raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 8. Exatamente como no exemplo, na letra A a gente tem um 5 elevado ao quadrado. Dá para a gente aplicar a nossa propriedade. Então, a gente pode simplificar o quadrado do expoente com o 2, que é o índice da raiz. Sempre é importante a gente lembrar, quando a raiz não apresentar nenhum número, significa que é uma raiz quadrada, ou seja, significa que ela tem o índice 2. Daí a gente consegue simplificar, a gente consegue extrair um fator do radicando, ficando com 5 raiz de 8. Na letra B, a gente passa a ter uma raiz cúbica. Então, para a gente simplificar a raiz cúbica, a gente precisa de um número elevado a 3, que nesse caso da letra B é o 6. A gente tem 4 vezes 6 ao cubo. Separa em duas raízes, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 6 ao cubo. Fazendo essa simplificação, ficamos com 6 raiz cúbica de 4. Na letra C, a gente tem uma raiz quinta. A linha de raciocínio é exatamente a mesma. A gente primeiro separa em duas raízes, raiz quinta de 7 elevado a 5 vezes raiz quinta de 3. Podemos simplificar o índice 5 da raiz com o expoente 5 do 7. Ficamos com 7 raiz quinta de 3. Beleza? Aplicação direta da terceira e logo após da primeira propriedade. Agora a gente tem o exemplo oposto. Em um primeiro momento a gente tirou um termo da raiz. Agora a gente vai ver como colocar um termo dentro da raiz. A gente tem então A raiz n de B. A gente quer passar esse A para dentro da raiz. A gente vai fazer então o oposto da terceira propriedade. Para colocar um número dentro da raiz, a gente coloca ele elevado ao índice da raiz. Por isso que nessa parte a gente tem A elevado a n, porque n é o índice da raiz. Então esse A, que antes estava fora da raiz, agora está dentro. A gente vai fazer isso
com todos esses exemplos, A, B, C e D. No exemplo A, o 4 está fora da raiz. A gente vai passar ele para dentro. Então, como é uma raiz quadrada, a gente vai passar para 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 16. 16 vezes 9, 144. Na letra B, a gente tem um 5 fora da raiz. Passando ele para dentro da raiz, fica 5 ao quadrado, que é 25. 25 vezes 4 vai dar 100. Por isso que a nossa resposta final é raiz quadrada de 100. Perceba que a gente não está nos importando com o valor da raiz. A gente só quer ver como passar um termo para dentro da raiz. Uma introdução do fator externo. Na letra C, a gente tem 7. Vai passar para dentro 7 ao cubo, porque essa raiz é cúbica, diferente da letra A e da letra B, que eram raízes quadradas. 7 ao cubo é 343, vezes 27 dá 9.261. Na letra D, agora, a gente tem números e letras. A forma que a gente vai trabalhar é a mesma, só que a gente tem que ter noção que sempre que a gente introduzir um monômio dentro de uma raiz, cada parte desse monômio vai ter que ser elevado ao expoente. Nesse caso, expoente 2, porque é uma raiz quadrada. Então, como a gente tinha 3x do lado de fora, ficou 3 elevado a 2 vezes x elevado a 2, gerando para a gente 9x ao cubo. A gente já sabe, né? Multiplicação de potência da mesma base, repete a base e soma os expoentes. Por isso que apareceu ali x ao cubo. Agora, a gente vai ver isso aí de uma forma um pouco mais abrangente, onde a gente vai resolver todos os casos até o final. Nesse aí, todas as propriedades estão misturadas. Primeiro, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Separamos em duas raízes, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. O primeiro caso, raiz quadrada de 5 ao quadrado, pode ser simplificado. O segundo caso, não. Não existe raiz quadrada de 7. Então, vai dar 5 raiz de 7. No segundo caso, aí a gente tem uma raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. O 3 e o 7 estão sendo elevados ao cubo. Então, eles podem ser simplificados com essa raiz cúbica. Já o 2 não. O 2 ele vai permanecer dentro dessa raiz. Como a gente tirou o 3 e o 7 de dentro da raiz, a gente vai fazer essa multiplicação. Por isso que o nosso resultado final é 21 raiz cúbica de 2. Na letra C é um caso muito comum. A gente tem raiz quadrada de 10 ao cubo. A princípio não dá para a gente dividir 2 por 3. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o desmembramento em fatores. 10 ao cubo é a mesma coisa que 10 ao quadrado vezes 10. A gente já falou isso na aula de hoje. Então, agora a parte do 10 ao quadrado a gente pode simplificar, mas o 10 elevado a 1 a gente não pode. Por isso que a resposta final é 10 raiz de 10. A mesma coisa acontece com 32. Ele sendo um número puro, ele não tem raiz exata. Mas se a gente fatorar, a gente vai achar 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Como é uma raiz cúbica, a gente pode simplificar esse 2 ao cubo com um índice, ficando 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Na letra E, de novo, a gente tem vários números primos. 2 deles elevados ao quadrado, o 2 e o 13. O 29 é um número primo, então ele não tem raiz exata.
Então, ele vai permanecer na raiz. Já o 2 e o 13 a gente pode simplificar, ficando 2 vezes 13, 26. Por isso que a resposta final, 26 raiz de 29. Na letra F e última, a gente tem de novo números e letras. Então, tomar muito cuidado quando a gente for fazer isso aí. Uma raiz cúbica de 2 ao cubo vai dar o próprio 2. Raiz cúbica de b ao quadrado, a gente não pode simplificar nada. Vai aparecer na resposta final. Agora, raiz cúbica de a elevado a 4. De novo, a gente tem que fazer a separação. A elevado a 4 é a mesma coisa que a elevado ao cubo vezes a. Então, a gente pode simplificar. O a que estava elevado ao cubo sai da raiz. O a que está elevado a 1 fica dentro da raiz, gerando para a gente 2a raiz cúbica de ab ao quadrado. Então, vimos na prática como a gente vai trabalhar com todos aqueles casos de propriedades de radicais. Com isso, então, fizemos uma aula teórica e uma aula prática. Desejo a todos vocês bons estudos. Qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp para a gente esclarecer o que está acontecendo. Fiquem sempre atentos ao Google Sala de Aula. Lá estão sendo passadas atividades que estão valendo ponto. Sobre as atividades, entreguem a atividade com o nome. Escrevam o nome no campo de comentários pessoais, nome real e completo. E fiquem atentos ao prazo de entrega das atividades. No mais, um abraço e bom estudo a todos.